Nossa história. Olá, bom dia! Estive outro dia em Santa Cruz do Capibaribe e fui bater perna pela tarde e pelas ruas e becos da minha infância e adolescência. Rua João Balbino, Professor Olindina, Vera Cruz, Avenida Jatobá, e aí resolvi descer pela Rua Pátria Arruda, chamada Rua dos Doidos. À medida que caminhava, lembrava que 30, 40 anos atrás, logo após o final dessa artéria, já começava o barro solto das margens e a areia e cacimbas do rio Capibaribe. A memória voou no tempo para aquele passado tão distante e saudoso. Nos bons tempos do rio Capibaribe, todos os anos, em período de inverno, acordávamos no meio da noite com o grito pelas ruas: "Olha a cheia!" O relampejar para os lados das cabeceiras do rio dava-nos a certeza da festa da manhã seguinte. Os adultos corriam às margens, de lanterna em punho, para ver a cabeça da cheia. As crianças ficávamos só na vontade, e nossa imaginação construía cenas mirabolantes, ao mesmo tempo em que torcíamos para chegar logo o dia seguinte, para que a água não fosse embora toda, rio abaixo. Logo cedo, uma verdadeira multidão descia para o rio, para ver a correnteza e principalmente para tomar banho. Uma incrível variedade de câmaras de ar preenchia as margens, desde os terrenos de Neco de Lucas até a Bicuda. Havia espaço para todos. Os bons nadadores que se aventuravam até os lugares mais fundos, até os que, como eu, jamais aprendi a nadar, para os quais havia poços mais rasos, com estratégicas pedras a nos servir de trampolim. O que eu mais gostava era de ficar observando o festivo, o colorido das margens, apinhadas de gente de todas as idades e cores, que fazia daquele pedaço de rio um paraíso. Era ali que, disfarçadamente, olhávamos as coxas das garotas em suas bermudas molhadas e grudadas às pernas, as blusas também coladas, desenhando com nitidez os seios, como não era possível ver no dia a dia. Vendedores de picolé, de tapioca, de pastel, de amendoim zanzavam pelas margens, satisfazendo a fome dos banhistas e enchendo os olhos de quem, feito eu, não tinha dinheiro para comprar nada. Os 3 pontos mais famosos de banho eram a Pedra de Neco de Lucas, um pouco antes de o rio chegar na zona urbana, aonde apenas iam os mais velhos. Criança só sonhava com os coqueiros, a única coisa que dava para vislumbrar de onde ficávamos. O Mufango, que era mais utilizado pelos adolescentes. As crianças só tomavam banho lá quando as águas baixavam um pouco. E a Bicuda, que ficava depois da cidade e que, diziam, os homens tomavam banho pelados, exibindo-se para as lavadeiras que batiam roupa nos lajedos do local. A Pedra da Bicuda era o mais famoso local de banho porque era perene. Mesmo quando a cheia ia embora, o poço ficava com água que dava para mergulhar. Lugar terminantemente proibido para crianças, pelo perigo de queda e afogamento que representava. A travessia para São Domingos era impossível em tempo de cheia. Necessário utilizar umas canoas existentes por trás da Rua Grande, cujo canoeiro se guiava por um cabo de aço que ligava as 2 margens, fazendo força para a pequena embarcação não ser levada pelas águas. Chegando ao outro lado, ainda se precisava uma boa caminhada até o distrito de Brejo da Madre de Deus. Eu pensava nessas coisas de antanho quando, voltando ao presente, deparei-me com o final da Rua dos Doidos. E, surpreendentemente, não encontrei mais o barro nem a areia do rio. Deparei-me com mais e mais casas ocupando o espaço antes do Capibaribe e um pequeno beco que me levou ao que restou do leito do rio. Senti ardência nos olhos, pressentimento de iminente choro diante do que vi no lugar do rio. Um fétido esgoto de águas estagnadas, escuras e cheias de lixo e mato. Eis tudo o que restou do leito do rio. Não mais areia, não mais cacimbas, não mais água,
Dá uma tristeza danada saber que as novas gerações não poderão conhecer nem usufruir de momentos tão felizes, tão completos, quando a natureza era importante coadjuvante de nossa felicidade. Nossa História, uma produção e apresentação de Edson Tavares para a 88.9 Rádio Interativa.